quase aqui. Então, boa tarde a Deu todos. certo agora aí? Sim, agora sim, estamos online. Iniciamos mais uma defesa de TFG nessa tarde, agora com o Rafael Michelotti, que vai defender seu trabalho, intitulado Perdas na colheita de soja em função de diferentes sistemas de trilha e velocidade de deslocamento. Gostaria de agradecer aí a presença da Prof. Trielli, professor Francisco, por terem aceito o convite também, muito obrigada. E, Rafael, você tem aí aproximadamente 20 minutos para fazer a sua apresentação. Você pode iniciar aí no momento que você se sentir seguro. Beleza. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a banca, agradecer a minha orientadora, a professora Lúria. E hoje meu TFG2 vai ser sobre perdas na colheita de soja em função de diferentes sistemas de trilha e velocidade de deslocamento. Então, perdas na colheita da soja. A colheita é uma das etapas mais importantes, podendo levar até em 40% da produção quando mal executada. Então, isso é uma perda bastante elevada, que muitas vezes passa despercebida pelo produtor, até mesmo por causa da correria e a pressa de tirar o produto da lavoura, né? Vale lembrar que o preço médio parcial do soja em 2021 foi de R$ 172 por saca, uma coisa que nunca tinha acontecido antes e que vários produtores até acabaram perdendo, fazendo contrato. Até o ano passado, o soja falava em R$ 80, R$ 90, aí já era um preço bastante elevado. E esse ano aí acabou subindo. Na colheita mecanizada da soja, as perdas são consideradas aceitáveis em até 60 kg por hectare. A partir disso, as perdas devem ser contabilizadas e as causas diagnosticadas e corrigidas para que o produtor não tenha prejuízos desnecessários. Então, assim, de acordo com a Embrapa, se as perdas na colheita começarem a passar de 60 kg por hectare, deve ser corrigido esse problema, que já é um prejuízo desnecessário para o produtor, né?
Então, o monitoramento, através da avaliação e quantificação das perdas ocorridas da colheita mecanizada de soja, se torna importante. Então, é sempre bom, a cada ano que passa, o produtor sempre ficar de olho para ver se a cada ano que passa não está aumentando os prejuízos com esse tipo de desperdício de semente, em diferentes sistemas de trilha e também em função da velocidade de operação na busca por maior rentabilidade. Então, o que acontece? O produtor, quando chega essa época de colheita, ele quer o máximo de rentabilidade para tirar o produto de uma vez da lavoura e guardar na cooperativa. Até em função do tempo, né, que está ajudando, tem bastante pressa. O problema em campo. A adoção da colheita mecanizada da soja passou a ser fundamental ao longo dos anos, principalmente para acelerar o processo operacional da retirada do produto, já que nesse momento o grão tem maior valor agregado. Então, é que nem eu estava falando antes, o produtor fica com pressa de tirar o produto da lavoura e acaba deixando meio de lado essa parte de desperdício de grãos, não ficando muito atento a isso. A colheita mecanizada muito depende das técnicas empregadas, assim como do equipamento utilizado. Hoje no mercado a gente tem bastante tipo de máquina, tanto New Holland como John Deere, Case, que são as principais aqui da nossa região. E as perdas da colheita podem se diferenciar de acordo com o tipo de colhedora, utilizada também de forma de operação, que no caso é a velocidade. Então, geralmente, o que acontece? Quanto mais rápido a colheita acontece, mais perdas vai ter de grãos de soja. Atualmente, existem 2 tipos de sistema operacional de trilha nas colhedoras para a soja, que no caso é o sistema de rotor de cilindro, que é o sistema de fluxo radial, caracterizado pelo cilindro transversal, e o sistema de fluxo axial, caracterizado por um rotor longitudinal. Outro fator importante é a velocidade de operação, pois ela define a taxa de alimentação e quantidade do produto processado, que quando em níveis elevados pode influenciar no aumento de perdas. Então, o que acontece? Quando não está em condições boas, o soja, às vezes está em muita umidade, as perdas podem aumentar. Então, é sempre bom ficar de olho nessas questões. Por isso, o objetivo é avaliar e quantificar as perdas na colheita mecanizada do soja, em função de diferentes sistemas de trilha e diferentes velocidades de operação. A cultura do soja. Ela possui relevante importância na indústria alimentícia. Ela é fonte de proteína e energia para alimentação humana e animal. Então, todo mundo sabe que o soja é uma das principais culturas, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? O Brasil cultiva cerca de 37,5 milhões de hectares de soja. E apesar de não haver um estudo preciso sobre as perdas durante a colheita de soja, há estimativa de áreas colhidas que perdem, em média, 2 sacas por hectare. Então, hoje, se a gente for analisar o preço do soja, aí, dá para a gente ver o tamanho do prejuízo que acaba passando despercebido pelo produtor no final da colheita, né? Na safra de 2019 e 2020, o Brasil atingiu o primeiro lugar no ranking de maior produtor mundial de soja. Então, o Brasil acabou passando os Estados Unidos. Ali mostra um gráfico da Argentina, do Brasil, dos Estados Unidos e outros países, e do crescimento que teve. Na safra de 2019 e 2020, no estado do Paraná, a produtividade foi de 3.925 quilos por hectare. O estado produziu cerca de 21,5 milhões de toneladas. Então, o Paraná aí tem baita potencial aqui no Brasil para o cultivo do soja. O sistema de trilha,
tem a função de destacar os grãos dos restos da cultura. E existem os dois tipos, que é trilha radial e trilha axial. Então, no sistema de trilha radial, que é o cilindro, o material flui de forma perpendicular ao eixo do cilindro. Então aqui vai acontecer o corte normal, vai passar pela alimentação e quando chegar aqui na trilha, o cilindro ele vai trabalhar na mesma forma que o caracol trabalha, no mesmo sentido, onde vai acontecer a limpeza, a separação e o transporte e o armazenamento. Então aqui passa pela alimentação e o cilindro funciona da mesma maneira que o caracol. Aqui tem uma foto melhor da peça fora da máquina. E aqui acontece a alimentação, a saída de grãos pelo lado de baixo e a saída de palhas pelo lado de cima. O soja passa por aqui e já acontece a separação dos grãos. Aqui aparece os grãos passando. Já agora no sistema de trilha axial, que é o rotor, o recolhido flui de forma paralela ao eixo do cilindro de trilha, girando entre o rotor e o cilindro. Então aqui vai acontecer o corte normal, vai passar pela alimentação, e quando passar da alimentação ele vai ter uma forma de centrífuga, diferente do cilindro, né? Que trabalha da mesma forma que o caracol. Então aqui ele passa pela alimentação e já vai sendo abatido por forma de centrífuga. Vai trilhar, vai ter a separação, a limpeza e o transporte e armazenamento. Aqui uma foto de fora, a peça fora da máquina, onde vai acontecer a alimentação. Vai passar aqui em forma de centrífuga, a semente. Vai ter a saída dos grãos, a saída da palha. Aqui nessa foto dá para ver um pouco melhor, onde passa a alimentação aqui. Depois passa pelo rotor. E aqui tem tipo uma espécie de capa nela. A velocidade da colheita. A velocidade de deslocamento da colhedora é um dos fatores mais importantes, pois a capacidade de processamento do material recolhido pelos mecanismos da colhedora é dependente do seu fluxo do interior. Então, para a cultura do soja, se indica colher entre velocidades entre 4 por hora e 6,5 km por hora. O aumento das perdas é proporcional à velocidade da máquina. Entretanto, tem máquina com mais tecnologia que está vindo agora, que está vindo para tentar resolver esse problema, né? Que o grande objetivo é colher em menos tempo, tendo menos desperdício de semente. Tudo depende de fatores relacionados à área, como relevo, acamamento de soja, presença de obstáculos e plantas daninhas. Então, a velocidade depende muito do relevo. A velocidade lá no Mato Grosso, que vai ser colhido lá, provavelmente é muito diferente aqui no Paraná, né, que tem um solo mais ondulado. O acamamento de soja, que dependendo do ano, se for largado muita semente na época do plantio, aí pode vir o acamamento. E isso também influencia na velocidade, pois tem que andar com a máquina mais devagar, exige mais da máquina. A presença de obstáculo, como pedra e plantas daninhas, que também é um fator que prejudica bastante no andamento da colheita. O tipo de plataforma também influencia, e não menos importante é a capacitação do operador. Então, o que acontece? Quando o operador entende, conhece a máquina, conhece a cultura, é mais fácil dele saber até onde ele pode chegar, né? Até onde ele pode andar com a máquina para ver se realmente não vai jogar fora ou se vai jogar menos, tentar diminuir o mínimo possível o desperdício de semente. Então, a metodologia, o estudo foi conduzido durante o período de outubro de 2020 a fevereiro de 2021 no município de Coronel Domingos Soares, a área de lavoura comercial com plantio de soja há mais de 15 anos. Então, nessa área aí já vem há mais de 15 anos com plantio de soja e milho. Era essas duas culturas que foram nos últimos anos.
e durante o inverno aí ela tem aveia preta. Então, a semeadura foi realizada em sistema de plantio direto, no dia 20 de outubro de 2020, tendo como cultura transmissora a aveia preta. Então, aqui eu mostro algumas imagens. No dia do plantio, aqui o soja emergindo, e o soja aqui no seu período inicial. Então, para a semeadura, foi utilizada a semeadora adubadora da marca Baldan, modelo Megaflex 5000, 11 linhas com espaçamento entre si de 45 centímetros. Então, aqui foi, essa foto é lá na propriedade, foi tirada no dia do plantio, que tem uma fita métrica medindo para ver se estava caindo certo as sementes, estava tudo certo, não ocorreu problema nenhum na época do plantio. A cultivar utilizada foi a soja Brasmatis Lança, foi a primeira vez que foi plantada na propriedade dessa variedade. Existem variedades mais produtivas, mas ela teve uma grande produção, deu 170 sacos de soja por alqueire, e a colheita foi realizada em fevereiro de 2021. As colhedoras utilizadas no experimento foram a colhedora TC 5090, com sistema de trilha radial utilizado no experimento. Então, essa aqui é o sistema de cilindro, aquela que eu expliquei por primeiro lá, onde ela trabalha da mesma maneira que o caracol. Então, depois que ela passa pela alimentação, ela vai trabalhar na mesma forma. O ano dela é 2012 e plataforma 22 pés. E a colhedora CR 9070 com sistema de trilha axial. Ela é ano 2013, plataforma 30 pés. Então aqui ela trabalha naquela forma de centrífugo, depois que passa pela alimentação. Vale a pena ressaltar que a diferença de ano das máquinas é apenas um ano, né? E não adianta eu pegar uma coletadeira nova e uma lá de 2012, que logicamente vai dar diferença aí, até mais por causa da tecnologia que está vindo agora. Os tratamentos foram formados por duas velocidades de colheita, foi 3,5 km por hora e 5,5. E as duas colhedoras sendo uma com sistema de fluxo radial e outra axial. Então, para avaliar as perdas, foi utilizada uma armação de barbante com área de coleta de 2 metros quadrados, feitos com as seguintes medidas: largura da plataforma de corte, largura X, e outra medida, comprimento Y, segundo a metodologia proposta por Mesquita. Então, o que eu fiz? Como eu queria uma área real, eu peguei o 2, queria 2 metros quadrados, dividi pelo tamanho da plataforma e consegui o tamanho da largura aqui para fazer o cálculo. Foi usado um barbante, uma corda e uma madeira ou PVC. No caso lá foi usado uma madeira. Então, foi usada a estrutura de barbante, com área de 2 metros quadrados, coleta de grãos no período da estrutura e grãos que ficaram sobre o solo após a passagem da colhedora. Então, isso aqui foi lá no dia da colheita. Dá para ver alguns grãos aqui, que isso aqui a máquina tinha recém passado. Dá para ver alguns grãos que a máquina deixou. Tive até o cuidado de tirar a palhada para não deixar nenhum para trás, né? E foi a madeira utilizada e o barbante na área de 2 metros quadrados aí. Aqui é lá no dia da colheita, lá no município de Coronel Lins Soares. Tá até com a fita métrica medindo e fazendo a contagem dos grãos e recolhendo. Então, após a coleta, foi realizada a pesagem dos grãos que ficaram sobre o solo. Então, foi pegado a balança, logo após isso, e foi pesado todos os grãos. Foram avaliadas as perdas totais, resultantes do sistema de trilha, e também foram avaliadas as perdas naturais, conhecidas como perdas na pré-colheita.
que é resultante da descência de vagem, que no caso é a abertura de vagem. Para avaliar as perdas naturais, uma armação de 2 metros quadrados foi lançada aleatoriamente na lavoura antes da entrada da colhedora. Então, o que foi feito? Foi escolhido um lugar aleatório da lavoura, antes da passagem da colheitadeira, para ver se não ia ter perda natural, né? Para não entrar como se fosse a colheitadeira que tivesse jogado fora. Então, na verdade, assim, foi feita uma armação de arame, até na foto não deu para ver bem, e foi jogada na lavoura no local aleatório. Então, foi coletado e pesado os grãos que estavam sobre o solo antes da passagem da colheitadeira. Nesse caso aqui, em nenhum dos tratamentos foram encontradas as perdas naturais. Contabilizados como perdas naturais são grãos e vagens soltas, vagens aderidas à planta, não coletada pela plataforma por estar abaixo da cultura de corte. Então, o que acontece? Às vezes, alguma variedade de soja é mais baixa, a plataforma não consegue cortar tudo o soja e acaba ficando na lavoura. Fato que não ocorreu nessa variedade aí, porque ela já era uma variedade mais alta, então não teve esse problema. Os fatores que contribuíram para a não ocorrência de perdas naturais. Então, aquele dia lá, a umidade de grão de soja estava 14% de umidade, que é uma umidade relativamente boa. A cultivar resistente à descência de vagens. O stand ideal de plantas. Então, no caso, no dia do plantio, foi colocado tanto de planta ideal. Então, nasceu a mais, ficou no certo. O tamanho adequado da planta, não cresceu muito, ficou certo o tamanho. E a inserção da primeira vagem, que não rente ao solo, que eu tinha explicado antes. Um resultado positivo. A gente olhando uns outros trabalhos aí, as perdas naturais corresponderam entre 3% e 4%. Então é uma perda bastante grande, né? Que pode ser ocasionada por uma chuva forte, até mesmo um granizo ou soja muito seco. Geralmente, uma área grande, aí, os produtores demoram mais para chegar. Em ambas velocidades, recolhedoras utilizadas no tratamento, foram consideradas perdas de grão entre o sistema de plataforma e de trilho das colhedoras como perdas totais. Então, depois que a colheitadeira passou, tudo que ficou para trás foi considerado como perdas totais, porque perdas naturais já não teve. Então, aqui eu fiz uma tabela mostrando a velocidade de deslocamento, que foi 3,5, 5,5. O sistema de trilha, que foi radial e axial. E perdas em quilos por hectare. Então, aqui deu para ver que o que mais perdeu foi 85 e o que menos perdeu foi 41. A velocidade de deslocamento em 3,5. No sistema de trilha axial foi a que teve a menor perda, que teve 41,2 kg por hectare. Na mesma velocidade, 3,5, o radial, que é o cilindro, teve 52,88% de perda. Então, as perdas aceitáveis pela Embrapa é até 60%. Então, teve tanto uma quanto a outra, teve um resultado positivo aí, de acordo com a Embrapa, que pode chegar até 60%. Nenhuma chegou. Deu para ver aqui que deu 41 e 52. Já na velocidade de 5,5, na trilha axial, teve uma perda de 64,25 kg por hectare. E no radial, 85. Então já deu para ver perda negativa. Nessa velocidade aqui não deu boa. Se o permitido é até 60, infelizmente estava acontecendo algum problema que não... Considerando os fatores de sistema de trilha e velocidade. O sistema tipo radial, cilindro, foi o que obteve as maiores perdas, com 85 kg perdidos por hectare. E isso ocorreu na velocidade de 5,5 km por hora. Considerando os fatores de sistema de trilha e velocidade, o sistema
tipo axial, que foi o rotor, foi o que obteve as menores perdas, com 41,25 kg perdidos por hectare. Só foi possível na velocidade 3,5 km por hora, que foi a velocidade mais baixa usada. Velocidades elevadas também exigem uma maior capacidade de trilha. Então, se andar mais com a máquina, exige uma capacidade melhor de alimentação. Por isso que a máquina de rotor sempre sai na frente, né? Pois ela exige uma maior alimentação na hora da colheita. Que nem aqui, o rotor axial obteve maior eficiência em trilhar o material, ocasionando a menor perda de grão. Então tá aí a máquina campeã, que foi a 9070, rotor na velocidade 3,5 km por hora. Conclusão: a maior valor de perda quantitativa de grãos pelo mecanismo de trilha foi obtido pela interação entre o uso da colhedora com trilha radial, colhendo na maior velocidade. Para a colhedora com o sistema de trilha axial, as perdas foram menores em ambas as velocidades de deslocamento, quando comparadas às perdas ocasionadas pela colhedora com o sistema de trilha radial. Referências. Obrigado pela atenção. Obrigada, Rafael, pela apresentação. Parabéns. Utilizou tempo aí, passou um pouquinho, né? Mas não vai afetar muito aí na sua avaliação, acredito. Então, agora passo a palavra para a professora Adriele fazer as suas considerações. Oi, tá me ouvindo? Ouvindo, né? Então, boa tarde para todo mundo que está assistindo aí online. Boa tarde, Rafael. Gostaria de agradecer primeiramente o convite, então, para participar aí como avaliadora do seu trabalho. Tá? Obrigada, professora Lúria, também. E vamos lá ao seu trabalho, então. Eu só queria falar da tua apresentação primeiro. Assim, você estava super calmo, bastante calmo, que até passou do tempo. Uma coisa, assim, que eu diria para você nas suas próximas apresentações da sua vida, e nesse caso também, que você deveria ter se desprendido um pouquinho dos slides, porque estava nítido que você estava lendo. Às vezes você saberia falar aquilo, mas você se ateve ao texto que estava no slide, tá? Então, da próxima vez, tentar se desvincular um pouco do texto, tá? E uma outra coisa é as palavras do informal. Você falou muita gíria, tá aí a tabela, aí a máquina campeã. Então, a gente tem que, no trabalho acadêmico importante como o seu TFG, a gente tem que usar um palavreado que se adequa a essa situação, né? A esse evento, tá? Então, cuidar com esse tipo de gíria, essas palavras mais que a gente usa no dia a dia, certo? Acho que da sua apresentação era isso, tá? Então, vamos ao teu trabalho escrito. Eu tenho várias considerações, tá? E também algumas dúvidas. No geral, o que está escrito aqui, ele está bem desenvolvido, bem escrito, tem uma forma clara de você entender, né? Até te parabenizo por isso, né? Você escreveu muito bem. Mas tem algumas coisinhas assim que eu senti falta, tá? Então, a primeira coisa, lá no teu resumo, eu não vou falar dele, mas você, no final de tudo isso, quando você fizer as correções, você volta lá para o teu resumo, que aí você vai dar uma reestruturada, principalmente ali na parte dos resultados, tá? Você coloca, por exemplo, lá, obtendo aceitáveis 41 quilos. O que é aceitável? A perda? Aceitável por quem? Quem disse isso? O que significa isso? Tá? Então, você vai ter que dar uma estruturada ali no teu resumo, tá? Na parte escrita,
O teu sumário você tem que arrumar ele, porque você só tem um subitem e lá embaixo você tem vários subitens, se eu não me engano, tá? Então, só dá uma conferida, ver se tá faltando algum ali ou não, tá? Vamos lá para o seu material e métodos. Primeira pergunta. Por que você não fez análise estatística dos teus dados? Na verdade, assim, professor, a gente achou uma maneira mais fácil de fazer por média, né? É porque lá tava mais na correria, lá no dia da colheita. Então, fazer por média, pesar os grãos ali, era uma maneira mais fácil de ser feito. Sim, mas aí você fez quantas contagens? 7? Não? 4? Era 4 contagens a cada velocidade, né? Sim. Velocidade foi feito 4. E se você teve 4 velocidades, então teoricamente você tinha dados suficiente para rodar. Se você tiver, você tem esses dados aí? Tenho, aham. Então eu sugeriria, desculpa, que você conseguisse aí conversar com a tua orientadora para ver de rodar essa estatística, porque eu acho que teria condições tranquilamente, né, de rodar. Que aí você teria mais concisão na hora de você afirmar que realmente o sistema axial ou radial é melhor ou melhor comparado entre eles e a tal velocidade, porque teve essa diferença estatística, tá? Então, eu sugeriria que você, se você conseguisse fazer isso, né? Já que você tem esses dados aí, certo? Outra coisa, para você colocar no teu trabalho ali no Material e Métodos, você só cita a cultivar, né? Brasmax, lança. Isso, lança. Poderia colocar alguma característica dela, né? Principalmente um fator que é bem importante e você cita em algum momento no seu trabalho, que é a altura de inserção de vagem, né? Isso, né? É baixa, é alta? Se adaptou à tua colhedora? Como que foi? Ela foi alta, ela se adaptou bem, até que não ficou nada de vagem no solo, né? Até porque ali era um solo bem plano, onde a gente estava colhendo, então não ficou nada de soja ali na lavoura. Sim. Então, isso eu acho interessante você colocar, e aí já entra no segundo ponto que eu iria comentar e perguntar para você, que é em relação à colhedora, as colhedoras, né? Você coloca ali especificamente cada uma, o modelo e o seu sistema de trilha, mas aí você não falou nada sobre regulagem. Como que foi? Foi feita regulagem? Que altura que estava a altura de corte, a rotação, velocidade, enfim, então as máquinas estavam tudo revisadas, né? A plataforma estava tudo certo. A regulagem dela estava tudo normal, que a gente sempre usa lá, com o côncavo bem aberto. De acordo com o painel. Isso, Tá, então você só veja lá em qual que estava e coloque isso, porque é importante, né? Se ela estiver mal regulada, isso também vai afetar a forma com que ela vai gerar mais ou menos perdas. Então, às vezes, se uma das colhedoras estava bem regulada e a outra não, isso é um ponto muito importante, né, na tua discussão. E em momento algum você fala sobre isso, tá? Então, eu acho que isso aqui é uma informação bem importante para você colocar ali e especificar essas informações, tá? Para cada uma delas, ela provavelmente estar na mesma regulagem, imagino eu, né? Sim, então as duas na mesma regulagem. Por mais que uma seja um pouco mais nova que a outra, as duas estavam na... Ok. As figuras eu coloquei ali alguns comentários, tá? Depois você veja aí para você arrumar, porque elas estão distorcidas, estão muito grandes, estão desalinhadas, enfim. Aí outra pergunta, quais foram as perdas que você avaliou? As perdas que teve depois que passou a colheitadeira, né? Foi essas as perdas avaliadas. Que as perdas naturais não teve. Que foi aquela que eu fiz com a armação de arame, que eu joguei de forma aleatória na lavoura. Essa aí, nessa safra, no caso, não teve nada, né? Agora, daí como não teve nada, quando passou a colheitadeira, foi vista como perdas totais, né? Então, tudo que ficou para trás foi como perdas totais da... Mas daí essa perda é a perda total da lavoura ou a perda total da colhedora? Da colhedora.
na colhedora, tá? Aham. Tirando a perda natural, certo? Isso, tirando, porque não teve, né? Nesse ano em específico não teve. Tem safra que provavelmente vai ter. Vai depender, por isso que é importante você colocar algumas características da cultivar, né? Que até você cita na tua discussão, que não teve deiscência e tudo mais, então seria interessante você colocar isso lá, tá? E aí a pergunta que eu te faço, por que você não fez a análise de perda do mecanismo interno? Já que você estava fazendo isso, porque aí você conseguiria separar, né, se o sistema... a parte interna que está tendo mais perda ou a plataforma de corte? Então, assim, professora, como a gente estava na época bem da correria ali, se eu tivesse que fazer a parte da plataforma, da desperdício na plataforma, eu ia ter que parar a máquina, voltar ela para fazer ali, medir ali. Então, como a gente estava muito com pressa lá nos dias da colheita, lá eu não quis fazer o operador parar a máquina, né? Então foi mais fácil fazer ele passar lá e fazer a contagem dos grãos que ficou para trás, não atrapalhando o serviço lá, né? Entendo, mas era uma análise que, na minha opinião, enriqueceria muito o teu trabalho. Concordo com você. Porque, assim, toda a tua discussão que você faz ali, ela ficou, assim, falando agora no geral, ela ficou um pouco vaga. Porque aí você fala a perca total, mas daí não teve natural, é só da colhedora, né? Mas aí foi o mecanismo interno, foi o fato dela ser axial ou radial, ou foi já na parte do corte que ocorreu essa... Não foi no corte. Foi Mas você não pode o fato dizer. Você não pode dizer, porque você não fez a avaliação da perda de plataforma. Não, Então, mas na verdade é assim, como eu acho, na minha opinião, que foi o sistema de rotor e cilindro, né? Que deu para ver que foi porque perda natural não teve. Uhum. Então, e tava bem, o soja estava numa umidade boa, não estava tão seco, então isso também ajudou a não perder ali na plataforma, né? Que não estava debulhando a semente antes de Beleza, concordo com você, mas é um achismo, né? Você não tem como comprovar isso porque você não tem o dado. Então, ficou ali uma lacuna que você não consegue, né, discutir a real fonte, né, dessa perda. Enfim, deixa eu ir lá para o final. Eu tinha colocado aqui que você não tinha avaliado a umidade, mas você colocou no teu resultado, né, que foi de 14, que daí isso explica várias coisas. Então, lá em cima, onde eu coloquei que estava faltando umidade, você só coloque que foi realizado lá na tua metodologia, tá? Porque lá não tem essa descrição, certo? Beleza. Última pergunta. Na verdade, tinha mais uma, mas meu tempo já estourou. Para finalizar, no teu trabalho em si, né, na velocidade mais baixa, você conseguiu obter perdas que são toleráveis, né, aceitáveis, principalmente pela Embrapa, né, que se considera como normais. E já na velocidade maior, elas estiveram acima desse valor considerado normal. Na tua opinião, assim, no geral, quais práticas que o produtor deveria sempre adotar, independente de se ele ter uma máquina X ou uma máquina Y, o que ele deveria adotar para evitar esse tipo de perda que, como você enfatizou no teu trabalho, é extremamente importante e muitas vezes não, né? Na grande maioria das vezes ela é ignorada pelo produtor. Você está ali na correria, eu não vou parar para fazer uma avaliação de perda. Olha o tempo que eu estou perdendo aqui, eu posso colher quantos hectares, né? Então, na tua opinião, o que o produtor ele tem que considerar desde a hora de implantar aquela cultura até ele ir colher realmente? Porque não é só o momento da colheita que vai te gerar perda, né? Tem vários outros fatores. Sim, na verdade essa responsabilidade fica bastante na época da colheita pro operador da máquina, né? Ir lá, ver a cultura, saber quanto que tá dando de mais ou menos umidade do soja. Se tiver que andar um pouco mais devagar, tem que andar mais devagar. E se tiver mais seco um pouco, também pode andar um pouco mais. Mas sempre fica a cargo do operador da máquina a responsabilidade disso, né? Tentar evitar ao máximo o prejuízo ao produtor.
Isso? É isso. Então tá, Michelotti. Muito obrigada aí pelo convite e depois eu te encaminho o trabalho escrito com as considerações, tá? Então, da minha parte era isso. Obrigada. Beleza, professora. Muito obrigada, Prof. Adriele, pelas suas considerações, foram muito boas, muito pertinentes. Com certeza a gente vai ter que acatar muitas delas. E agora passo a palavra para o professor Francisco. Bom, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Boa tarde a sua orientadora, a professora Lúria, a professora Adriele e a todo mundo que está assistindo a gente aí pelo YouTube. Tá? Parabéns aí pela apresentação, pelo trabalho. Né? A gente tem algumas críticas acertadas aí, principalmente a parte do trabalho em si, mas também na apresentação. Na apresentação você foi aí meio câmera lenta ali, lendo slide, né? A gente sempre pede para os alunos evitarem essa questão de estar lendo ali aquelas frases, né? Que acabam, no final, para quem está assistindo, acaba sendo um pouco chato, né? Cansativo, né? A professora Adriele ali falou de alguns termos que você utilizou realmente, né? Algumas coisas que tenta visualizar que, beleza, o TFG é o último, como a Iof falou na apresentação passada do Andrei, né? É o último trabalho de vocês, praticamente, na instituição, na faculdade, e ter um pouco mais de empolgação, né? Eu sei que tem um pouco de nervosismo, né? Lógico, acontece, todo mundo passa por isso, né? Prejudica bastante. Mas também vocês têm que pensar já na vida profissional de vocês, né? Um dia, né, vai fazer algum tipo de apresentação, então parecia mais que estava apresentando um cenário ali de uma disciplina do que um trabalho realmente final de graduação, né? Então, tenta levar isso um ponto a ser melhorado, tá? Durante a tua vai enfrentar na vida profissional. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos é o seguinte, né? O pessoal tem mania de colocar figuras e tabelas assim, tá aqui a tabela e passa meio por cima. Você colocou até um gráfico interessante que você colocou na apresentação que não tem lá no trabalho escrito, que é o de países, né, produtores. Se tu quiser aquela informação, tu tinha até a fonte ali, bacana, tem a fonte, pode colocar ali na tua parte do referencial teórico, tá? Que aí indica ali como é que, mais ou menos o ranking, né, dos países produtores, eu acho que vale a pena tu inserir isso, né? E outra coisa é aproveitar essas fotos que você tenha, pode incluir no trabalho escrito, e até de forma melhor do que você inserir no trabalho. Eu sou uma pessoa que o pessoal me conhece ali, quem me conhece, sou amante aí da fotografia, né? Então, quando eu abri teu trabalho ali, que tinha aquelas fotos assim, totalmente distorcidas, as máquinas ali estão totalmente estranhas, né? Então, tem um cuidado de colocar de uma forma visual, né? Porque o teu trabalho ele vai ficar disponível ali na biblioteca. Então, que a pessoa queira pegar teu trabalho, vou citar ali e tal, pegar, então, tem um pouco desse cuidado, tá? E ficou meio estranho ali o final da apresentação, ali apareceu uma carinha sorrindo ali na tabela, não sei o que foi aquilo, aí tu colocou também a máquina campeã, um negócio meio, assim, não é, eu acho meio estranho colocar essa parte, tá? Tem que ter um pouco de cuidado com isso. Então vamos à parte do trabalho escrito, tá? Muitas das coisas aí, muita coisa que a professora Adriele falou, eu concordo, né? E foram pontos que eu coloquei também, do trabalho que eu vou enviar para você. Tem momentos que meio que percebo que você exagerou demais e tem momentos que faltou. Por exemplo, lógico, eu vou citar lá do começo, não tem nada a ver assim o sentido do trabalho, cada um tem o seu lado pessoal, mas me chamou a atenção ali nos teus agradecimentos. O teu agradecimento é 2 linhas e pronto. Agradeço ali a faculdade, isso aqui, pá. E eu pensei, meu Deus, o rapaz não tem muitos amigos, não é muito sociável, né? O pessoal dedica, coloca ali vários agradecimentos, então, lógico, isso é pessoal, né? Mas aí chamou a atenção nisso. Aí, ao contrário, a tua introdução, por exemplo, ela é muito extensa. Você teve muita dificuldade para escrever o trabalho ou foi de boa? Não, até que foi de boa. Não tive muita dificuldade, não. Porque
a tua introdução meio que ela virou um referencial teórico, porque a tua introdução ela tem 2,5 páginas. E praticamente todos os parágrafos teus são citados, né? Chega uma hora que eu acho que até meio que se perde assim, no assunto, porque ele começa o primeiro parágrafo falando da soja, depois começa a falar de perdas, aí de repente fala ali alguma questão de áreas cultivadas de soja. Tanto é que aí tem até um cuidado, porque lá na introdução tu colocou que a área cultivada de soja é 37,5 milhões, né, de hectares. Isso. Tanto é que você colocou isso na apresentação. E essa citação que você colocou é Conab 2020. Quando você vai lá no referencial teórico, você coloca Conab 2020 e lá tem outro valor. Tem lá 36,95 milhões. Então, cuidado com essa questão desses dados, tá? Então, eu acho que a introdução poderia ser um pouco reduzida, tá? Aí o referencial teórico chama atenção para uma coisa. Você dividiu esse referencial em 2.1, cultura da soja, certo? Aí o próximo tópico, você colocou assim, 2.11, aí colocou sistema de trilha. Então, esse 2.11 é como se estivesse dentro do referencial referente à parte de soja. Então, na verdade, tu teria que colocar, por exemplo, 2.1, cultura da soja. Aí viria 2.2, ou mecanização agrícola, ou se você quiser chamar lá sistema de trilha. Porque da forma como você colocou, é como se esse tópico estivesse dentro da cultura da soja. Não tem nada a ver o sistema de trilha com a cultura da soja. O sistema de trilha vai estar voltado para a parte de mecanização agrícola. Entendeu? Beleza. Aí depois o próximo tópico, você colocou velocidade. Aí é como se a velocidade estivesse dentro da cultura da soja. Então, não tem sentido essa divisão. Então, os tópicos, nesse caso, eles são totalmente diferentes. Então, seria 2.1, cultura da soja, 2.2, sei lá, mecanização agrícola. Se você quiser chamar 2.11, trilha, beleza, e depois velocidade. Beleza? Então, beleza. só ter o cuidado nessa divisão. No mais, deixa eu ver aqui, passando aqui para o trabalho... a parte de metodologia, material e métodos, concordo com a professora Adriele também, tá? De você colocar as informações de como estavam reguladas as máquinas, né? Você falou, estava regulado, estava ok, mas beleza, o que é esse ok? Sabe por quê? É a mesma coisa, eu vou levar ao ponto que eu falei anteriormente. Se a pessoa quiser pegar o teu trabalho, vamos ver como é que ele fez, qual foi a regulagem que ele estava utilizando para fazer aquela colheita. Então, a pessoa tem aqueles dados para poder fazer, né, essas modificações. Agora uma pergunta. Do teu referencial, e agora também na apresentação, tu colocou que pela Embrapa, eles consideram ideal a parte de colheita entre 4 e 6 quilômetros. Então, por que tu utilizou lá uma velocidade de 3,5? Então, assim, professor, 5,5 é a velocidade que geralmente a gente usa lá na propriedade, né? E 3,5 porque a gente quis fazer um teste com uma velocidade um pouco menor para ter uma base de como se comportaria, né? A colheitadeira, no caso, para ver o desperdício de semente que ela ia ter, uma velocidade menor do que a Embrapa mesmo pede. Beleza. Essa propriedade faz parte da tua filha, do trabalho, como é que é? É do meu pai a propriedade. Tá. Não, porque você falou ali com a professora Adriele, né, da questão do tempo, que ele estava na correria e tal. Aí eu fiquei imaginando que fosse uma propriedade que você trabalha, ou então de outra pessoa, né? Porque eu acho que, mesmo na correria, daria tempo de você parar ali e fazer, só um minuto aí, deixa eu marcar aqui, fazer aqui a minha medição aqui, fazer na plataforma de corte. Por quê? Porque, principalmente naquele teu resultado lá do velocidade de 5,5, que foi o sistema radial que deu 85 quilos por hectare, por área, de tentar descobrir esse 85, onde é que você obteve maiores perdas. Se foi na plataforma de corte ou se foi na parte lá do sistema de trilha. Tá? Porque dessa forma que está, é a parte total da máquina, beleza, mas se você chegar lá no produtor, faz uma ação como essa, e depois ele me pergunta para ti, e aí, eu faço o quê? O que é que você vai fazer? Não sabe
particularmente, qual ponto é que está a maior perda. Lógico, aí você falou ali, assumiu para a professora Adriele que seria parte de trilha, mas você não pode falar isso. Além do mais, sem ter esses resultados, né? Além do mais do que na literatura, todo mundo, todos os trabalhos que se tem, fala ali em torno de 80% dessas perdas seriam destinadas ali à parte da plataforma de corte. Tá? Então, é uma coisa que você poderia ter feito, né? Mas, outro ponto que ela comentou, eu acho que o meu tempo já está aí, chegando aí nos 10 minutos ou mais, mas outra coisa que você vai ter que fazer é sentar e fazer estatística, porque eu acho que dessa forma como está, somente essas médias, eu acho que não vai te dar uma precisão relacionada a esses resultados. Tá? Então, eu acho que é um ponto que você tem que sentar e realmente fazer. Beleza? Beleza. E meu tempo já está corrido, então, os outros pontos tem ali no trabalho, depois você lê e tal, e dá uma revisão ali na parte também das revisões de referência. No mais, parabéns aí pelo trabalho aí. Obrigado, e aí, professor. agradeço novamente por ter me convidado, beleza? Passo a palavra então para a sua orientadora, professora Lúria. Obrigada, professor Francisco, por todas as suas considerações. Muita coisa a gente já tinha falado, né, Rafael? Isso. Mas agora nas correções a gente vai tentar melhorar tudo isso, todo o trabalho. Então, agora eu e os professores vamos nos reunir em outra sala para decidir aí sobre o seu trabalho. E já voltamos. Beleza.
Voltamos, então. Rafael, então, conversamos bastante aí sobre o seu trabalho e, ao final, nós decidimos que o seu trabalho está aprovado, tá? Média de 7,2. E aí a gente vai precisar fazer alguns ajustes, principalmente ali na parte dos resultados de discussão, o que os professores indicaram para a gente fazer, principalmente análise estatística. Então, a gente vai ter um trabalho aí pela frente, tá? Para arrumar, deixar o trabalho melhor, beleza? Então, mais uma vez, parabéns pela sua aprovação. E se você quiser dizer alguma coisa, fica aberto o espaço. Eu que agradeço os professores, a minha banca, por todos esses anos aí. E é só, a família também. Então, declaro encerrada essa banca.